Olá pessoal, então vamos aqui para mais um vídeo da nossa disciplina. Então aqui nós vamos para a aula 3 da unidade 2, né? Então na aula 2 o que nós vimos? Né? Nós vimos ali, voltamos a definição de derivada, né? E ali nós vimos a derivada como um limite, né? Então nós vimos dois tipos de limites que são equivalentes para a gente definir a derivada, e a gente calculou ali a derivada de algumas funções, resolvemos problemas, né? Encontramos ali a inclinação e a reta tangente ao gráfico de algumas funções, né? Então aqui a gente vai ver ainda esse conceito de derivada, né, como um limite, e nós vamos mudar um pouquinho, né? Nós calculávamos ali a derivada exatamente num ponto, né? E a derivada ali naquele ponto significava a inclinação da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto, né? E nós começamos a ver, né, nos exemplos que a gente resolveu, que acontecia um certo padrãozinho, né? E aí é isso que nós vamos formalizar agora. Então, nós vimos exatamente, né, que a derivada no ponto é esse limite, né, quando o limite existe. E, bom, o que a gente vai fazer agora é uma abordagem diferente, né? Nós vamos deixar esse ponto x0 vai variar no domínio da função f, né? Então, quando um ponto x0 varia, né, a gente vai calculando a derivada nesse ponto, né? O x0 vai variando, a gente calcula de novo a derivada. Então, para cada x0 a gente calcula uma derivada, ou seja, a gente está definindo aí uma nova função, né? Onde para cada x0 no domínio da f a gente calcula a derivada, e isso quando ela existir, né? Então, para cada x0, já que a gente está calculando uma derivada, né, e quando esse x0 varia, a gente está definindo uma função que é definida exatamente através desse limite aqui. E aí, quando esse limite existir num determinado ponto, ele vai ser chamada derivada de f. Então, veja bem, né? A função f ela vai ter um domínio bem definido, né? E o domínio dessa função derivada que a gente está definindo, ela vai ser definida num subconjunto do domínio da função f, né? Esse subconjunto podendo ser exatamente o domínio da função f, né? Isso se a derivada existir em todos os pontos do domínio da função, né? Então, em geral, o domínio de definição da função derivada é um subconjunto do domínio da função f. Então, já que com essa definição, né, vamos calcular aqui um exemplo e achar a derivada aqui, a função derivada da função x². Aí o que essa função derivada vai nos informar? Ela vai nos dar exatamente a inclinação da reta tangente em qualquer ponto que a gente quiser, né? Ou seja, vai dar a taxa de variação dessa função em todos os pontos dela. Então a função x², né, a gente calculou na aula passada a derivada dela num ponto x0 específico. E ali a gente viu que dava 2x0, né? Então, se a gente for seguir os mesmos passos, né, a gente usa aqui a definição de limite, que a gente acabou de ver. A gente abre aqui esse produto notável, né? Fica dessa forma. E aí o que a gente faz, né, nessa segunda igualdade? A gente pode cancelar aqui esse x² com menos x². E aí sobra só pra gente esse 2xh mais h². E aí esse h vai cancelar com esse, e o h² vai cancelar também. E sobra só 2x mais h, né? Aí vai sobrar só esse limite com h tendendo a zero. E quando h tende a zero, esse h vai tender a zero aqui, e vai sobrar só o 2x, né? Então a derivada da função x² é igual a 2x. Então aqui, como segundo exemplo, vamos calcular a derivada da função x².
Então, pelo mesmo procedimento, né, vai ser o limite de x mais h ao cubo menos x ao cubo sobre h, quando h tende a zero. Então, a gente tem que abrir aqui esse produto notável, né, que é o cubo da soma de dois termos. E quando a gente abre esse produto notável, ele fica dessa forma. E aí, de novo, a gente vai cancelar esse x ao cubo com menos x ao cubo aqui. E sobra só essa expressão do meio, né? E aqui nessa terceira igualdade eu já até simplifiquei aqui o h quadrado e esse h ao cubo. E aí a gente fica com essa expressão, né? 3x quadrado mais 3xh mais h ao quadrado. E quando a gente faz o limite dessa expressão com h tendendo a zero, sobra só aqui, ó, o 3x quadrado. Então, a derivada da função x ao cubo é a função x quadrado. Então, cabe a gente observar o seguinte, né? A gente está calculando a derivada dessa função. Então, a gente está pegando a função x ao cubo aqui nesse caso, né? Ela é uma função que tem domínio real e contradomínio real também. Bom, aí através dessa função a gente está calculando uma função derivada, né? Então essa função derivada ela está definida onde, né? Aqui essa derivada ela vai existir para todo x real, né? Então essa função derivada aqui ela está definida em todos os números reais e tem como contradomínio exatamente o conjunto dos números reais. E essa derivada ela diz muita coisa sobre o comportamento da função x ao cubo, né? E aí esse tipo de comportamento que essa função aqui vai dar pra gente, a gente vai estudar mais profundamente na unidade 4, quando a gente for na unidade 3, na verdade, quando a gente for estudar as aplicações de derivada. Então aqui, né, só para a gente entender melhor isso, né, essa questão de onde vai estar definida a função derivada, né? Então, olha só, de modo geral, né, se a gente for usar o binômio de Newton, o que a gente está vendo aqui, ó? Primeiro vamos analisar o que aconteceu com essa função x quadrado. A função x quadrado, a gente encontrou a derivada dela igual a 2x, né? Então, de onde que apareceu esse 2x? Esse 2x é exatamente o expoente de x quadrado, né? E aí na função derivada, o expoente ele apareceu multiplicando x. Aí o expoente do x aqui, ó, que era 2, virou 1, né? Ou seja, diminuiu uma unidade do expoente. Agora vamos analisar a função x ao cubo. A função x ao cubo e a derivada dela aqui, que deu 3x quadrado, vamos ver o que aconteceu. Esse 3 que está multiplicando era o expoente da função x ao cubo. E o expoente da derivada é 2 agora, ou seja, diminuiu 1 também. Então, o que a gente está observando que está acontecendo, né? Se a gente for parar para analisar, quando era 2, o 2 passou a multiplicar aqui, né? E aí a gente diminuiu 1. Aí a mesma coisa quando era 3. Quando era 3, a função x ao cubo, o que aconteceu? Quando a gente derivou, apareceu o 3 multiplicando e aí a gente subtraiu 1, né, que ficou 2 exatamente aqui. Então, se a gente for pensar em uma regra para qualquer função desse tipo aqui, x elevado a n, né, se a gente for pensar que de modo geral o que vai acontecer é exatamente isso, né? O expoente vai descer multiplicando aqui e vai subtrair 1. Aí essa vai ser a expressão para a derivada. Então isso é um bom... esses dois exemplos são um bom motivo para a gente pensar que é exatamente isso que acontece, né? E na verdade é exatamente isso, né? Então quando a gente usa o binômio de Newton, a gente consegue provar exatamente isso que eu acabei de afirmar aqui, né? Que a derivada da função x elevado a n, isso aqui para qualquer n natural, a derivada dessa função vai ser n vezes x elevado a n menos 1, ou seja,
esse expoente aqui, ó, quando a gente for calcular a derivada, para a gente calcular a derivada, é só a gente pegar esse expoente e multiplicar o x elevado a n menos 1. Então, o expoente desce e depois a gente subtrai um desse expoente. Então, por exemplo, se a gente for calcular a derivada da função x elevado a 4, como é que a gente calcula a derivada dessa função aqui? É f de x igual a x elevado a 4. O que a gente precisa fazer? Vai descer o expoente multiplicando, fica 4 vezes x elevado a quanto? Aí esse expoente a gente tem que subtrair 1 aqui, né? Então vai ficar 4 menos 1, que é 3. Né? Então a derivada da função x à quarta é 4 vezes x elevado a n. Então para qualquer função potência, para qualquer polinômio, vai valer essa propriedade. Então agora aqui, exemplo 2, a função 1 sobre x. Né? Essa função a gente também calculou a derivada dela num ponto x0. Aí o que a gente fez para calcular a derivada é exatamente seguiu esses passos aqui. Né? Então vai ser a derivada dessa função é o limite, com h tendendo a zero, de 1 sobre x mais h menos 1 sobre x dividido para h. Então quando a gente faz as contas aqui em cima, né, é só vocês verem como que eu fiz a conta lá na aula 2, que a gente vai chegar exatamente nessa expressão aqui. E aí quando o h tende a zero, vai só ficar o x vezes x aqui, que é x quadrado. Então a derivada da função 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Agora vamos analisar aqui a derivada da função 1 sobre x quadrado. Então, para calcular esse limite, para calcular essa derivada, a gente tem que calcular o limite dessa expressão aqui. Aí, quando a gente faz as contas análogas às contas que a gente faz nessa questão de cima, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Bom, e aí quando o h tende a zero, né, o h tende a zero aqui em cima e aqui embaixo, o que a gente vai ficar, deixa eu só fazer essa continha aqui, vai ficar um 2x em cima e embaixo vai ficar x quadrado vezes x elevado a 2, né? Aqui dentro o h vai tender a zero, então vai sobrar só x quadrado. Aí o que a gente pode fazer, né? Tem um menos ali, né? Aí o que a gente pode fazer? Esse x aqui pode cancelar com um x daqui. Aí embaixo vai ficar x vezes x quadrado, x ao cubo, né? Então é exatamente isso que fica lá. Bom, agora vamos tentar analisar essas duas derivadas, né? Quando a função era 1 sobre x, bora ver o que aconteceu, né? O resultado ficou negativo e aumentou 1 aqui no expoente, né? O expoente da função era 1 aqui, né? Da função não, né? Do x aqui embaixo no denominador. Aí aumentou 1 no expoente do x aqui no denominador. Aqui a função era 1 sobre x quadrado. O que aconteceu? Ela ficou negativa também. Aí o expoente, que era 2 aqui, ele passou a ser o numerador. E o expoente do x aqui no denominador aumentou também, né? Bom, então, será que está acontecendo um padrão também? Aqui, ó, continuou. Ela ficou negativa. Bom, aqui continuou 1, né? Que era o mesmo número do expoente. E o expoente também aumentou. Aqui, ó, o expoente da função era 2. Esse 2 virou o numerador. Ela também ficou negativa. E o expoente do x no denominador também aumentou uma unidade. Então, será que isso é um padrão que vai acontecer para qualquer função do tipo 1 sobre x elevado a n? Será que para eu calcular a derivada dessa função eu tenho que botar um sinal de menos, esse expoente aqui, ó, ele vai virar o nosso numerador, e aqui embaixo eu tenho que aumentar uma unidade? Será que esse é o padrão para eu calcular a derivada dessa função aqui?
é exatamente esse é o padrão que vai acontecer. E, né, quando a gente usa de novo o binômio de Newton, a gente prova que se uma função for do tipo 1 sobre x elevado a n para todo n natural, então a derivada dessa função vai ser menos n sobre x elevado a n mais 1. Então essa é a fórmula geral para esse tipo de derivada. Uma outra forma de olhar para essa derivada é olhando para a regra que a gente viu anteriormente, né? 1 sobre x, né, a gente pode escrever como x elevado a menos 1, né? Então, se a gente aplicar a regra da potência que a gente viu aqui, ó, o que acontece? O expoente ele tem que descer multiplicando, né? Então, fica menos 1 vezes x elevado a menos 1. Aí, o que acontece? A gente tem que subtrair uma unidade, né? Então, fica menos 1, menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes x elevado a menos 2. Só que x elevado a menos 2 é o que? É a mesma coisa que 1 dividido para x quadrado. Então dá exatamente a derivada dessa função, né? Aí aqui vai servir a mesma coisa para essa função. Se a gente considerar ela como sendo x elevado a menos 2, né? Então quando a gente deriva essa função, o que acontece? O menos 2 aqui, ó, tem que descer multiplicando, vai ficar x elevado a menos 2, e o que a gente faz no expoente? A gente subtrai uma unidade. Então fica menos 2 vezes x elevado a menos 3. Aí x elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre x ao cubo, né? Então fica menos 2 dividido para x ao cubo, que é exatamente a expressão que a gente tinha calculado, né? Então uma forma de calcular a derivada dessa função é considerar, né, botar o expoente para cima, né? A gente inverte aqui, usa a propriedade de potência e usa aquela regra lá da potência para calcular a derivada dela. Então aqui, né, a fórmula geral fica dessa forma. Então aqui vamos fazer o exemplo 3, calcular a derivada da função raiz de x, né? Então a gente precisa calcular esse limite aqui, ó, de raiz de x mais h menos raiz de x sobre h, quando h tende a zero. Para calcular esse limite, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar por esse termo aqui, ó, raiz de x mais h, mais raiz de x sobre esse mesmo termo aqui, né? Multiplicar em cima e embaixo. Por que a gente faz isso, né? Para a gente eliminar essa raiz daqui, né? Usando o produto notável, né? Que é o produto da soma pela diferença. Quando a gente multiplica aqui a soma pela diferença de dois termos, vai ficar exatamente o primeiro ao quadrado. Quem é o primeiro? O primeiro é raiz de x mais h. E o segundo é raiz de x. Então vai ficar o primeiro ao quadrado aqui, ó, que é a raiz de x mais h ao quadrado é x mais h, né? E raiz de x ao quadrado é x. Então fica exatamente x mais h menos x. Bom, e aí, né, a gente consegue simplificar esse x com esse, né? Aí vai sobrar só o h em cima. Aí esse h que sobra em cima a gente simplifica com esse de baixo, né? Então sobra só 1 sobre raiz de x mais h mais raiz de x. E aí quando o h tende a zero, né, sobra aqui embaixo raiz de x mais raiz de x, que é 2 raiz de x, né? E aí então a gente descobre que a derivada da função raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. E aí aqui eu vou deixar como exercício para vocês encontrarem uma fórmula geral para uma derivada de qualquer raiz enésima. Então aqui, só olhando para a raiz quadrada, né, então a gente tem que lembrar, tem um 2 aqui. Então o que aconteceu com esse 2 que estava bem aqui no índice, né? Ele passou a multiplicar aqui no denominador, né? Então a gente já sabe o que acontece com o índice da raiz, né?
E aí a gente tem que entender, né, porque que essa raiz aí ela veio para baixo, né? Então, o que eu indico vocês a fazer? Eu indico vocês começarem a calcular esse limite, mas não o limite nessa forma aqui, né? O limite na primeira forma que a gente viu, que é calcular esse limite aqui, ó. Limite de raiz de x menos raiz enésima, né? Sobre raiz enésima de x0 dividido para x menos x0, e aqui seria um limite com x tendendo a x0. Então, uma forma de calcular esse limite de forma melhor é trocar as variáveis, né? Então, vocês podem chamar de y por raiz de x elevado a n e, sei lá, de t a raiz enésima de x0. Então, vocês fazem uma mudança de variável, aí vocês vão precisar usar o binômio de Newton, e aí vocês vão conseguir encontrar ali exatamente uma fórmula para a derivada dessa função aí, raiz enésima de x. Bom, então agora vamos resolver aqui alguns exemplos, né, calculando, né, usando essas regras que a gente acabou, essas formas de derivação que a gente acabou de aprender. Bom, então aqui, já que a gente já aprendeu as regras, a gente não precisa mais calcular o limite através... a gente não precisa mais calcular a derivada através do limite, né? Então, para calcular a derivada dessa função, né, então para resolver aqui o item A, o que a gente precisa fazer? Usar a regra da potência, né? Como é que era a regra da potência? Então, para calcular a derivada dessa função aí, ó, x elevado a 5, o que a gente precisa fazer? Então, relembrando a regra da potência, o que acontece com o expoente? Para a derivada, ele desce aqui, ó, multiplicando. Então, vai ficar 5 vezes 5, x elevado a 5. O que acontece com o expoente em cima agora? A gente precisa subtrair 1, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar 5 vezes x elevado a 4. Então, a regra da potência é sempre isso. O expoente desce multiplicando, e aí a gente precisa subtrair 1 desse expoente. Então, é sempre isso que a gente tem que fazer. O expoente desce multiplicando, e no final a gente subtrai uma unidade desse expoente. Aqui, a letra B, a gente quer calcular a derivada no ponto zero. Então, já que a gente já tem a função derivada, então tendo a fórmula geral da função, a gente consegue calcular essa derivada em qualquer ponto, né? Em particular para x igual a zero. Então, se eu pego a derivada e calculo no ponto zero, como é que vai ficar? É só substituir x igual a zero. Vai ficar 5 vezes 0 elevado a 4. E isso é zero. Bem simples, né? Então, aqui, letra C, eu quero calcular a derivada da função no ponto 2. Então, é só substituir x igual a 2, né? Então, vai ficar 5 vezes 2 elevado a 4, né? Então, vai ficar 5 vezes 16, né? 2 elevado a 4 é 16, então vai ficar 5 vezes 16, que é 80. Então, a derivada dessa função no ponto x igual a 2 é 80. Aqui, segunda questão, vamos calcular a derivada dessas funções aqui, né? Usando as regras que a gente aprendeu ali. Então, a derivada de x elevado a 6, o que a gente tem que fazer para achar essa derivada? O expoente, que é 6, ele desce multiplicando, vai ficar 6 vezes x elevado a... Aí o expoente a gente tem que subtrair uma unidade, então vai ficar 6 menos 1, 5. Essa é a derivada da função x elevado a 6. Aqui a função g de x igual a x elevado a 100. Também é uma potência, né? É um polinômio. Então, a derivada dessa função, a gente usa a regra da potência. O expoente ele desce multiplicando 100
vezes x elevado a quanto? Aí o expoente ele desce 1 unidade. Então 100 menos 1 é 99. H de x igual a 1 sobre x elevado ao cubo. A gente tem que lembrar ali da regra de derivação da função 1 sobre x elevado a n. Então a derivada dessa função, lembra, ela sempre vai ficar negativa. O expoente aqui, que é 3, ele vai virar o numerador dividido para x elevado a... O que acontece com o expoente nesse caso? Ele aumenta uma unidade. Então vai ficar menos 3 sobre x elevado a 4. Então para essa função aqui, agora t de x igual a x elevado a menos 4, a gente pode fazer de duas maneiras, né? Primeiro, a gente pode usar a regra da potência, ou a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. Lembrando que essa função a gente pode escrever ela assim: 1 sobre x elevado a 4, né? Usando propriedade aí de potência. Então a derivada dessa função vai ser o que? Bom, derivada de função desse tipo, né? Ela sempre vai ser negativa. O expoente aqui, que é 4, ele vai virar o numerador. E a gente vai ficar com x elevado a 4 mais 1, né? A gente tem que sempre aumentar a unidade aqui nesse caso. Então vai ficar 5. Então a derivada dessa função aí é menos 4 sobre x elevado a 5. Certo? Então, para essa aula aqui é somente isso, né? A gente basicamente só aprendeu aqui as regras da função potência, né? X elevado a n, a raiz enésima de x, né? Que ficou como exercício para vocês, e a função 1 sobre x elevado a n, né? Que são funções que aparecem muito aí no estudo de derivadas. Então, aqui com essa aula 3, você já tem condições de resolver mais questões aí da nossa lista. E brevemente, né, nós vamos postar aí aulas de regras de derivação. Vamos ver também as fórmulas de derivação da função exponencial, da função logarítmica, das funções trigonométricas. Aí vamos ver também a importantíssima regra da cadeia. Vamos ver ali teorema importante sobre derivação e continuidade. E por fim, nossa última aula vai ser sobre derivação implícita. Então, por hoje é só e nós nos vemos na próxima aula.